Queridos irmãos e irmãs em Jesus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para iniciar os nossos estudos, sempre sobre páginas tão belas que nos são trazidas pelos benfeitores espirituais, que, querendo o nosso bem, vêm nos rememorar as lições de Jesus e nos refazer os convites que Jesus nos fez com tanto amor para que busquemos os nossos caminhos de aprimoramento e perfeição. Hoje, para iniciarmos nossas reflexões antes da prece de início de nossos trabalhos, vamos ter uma página muito linda do livro Jesus no Lar, psicografada em 1950 por Chico Xavier, e o autor é o espírito Néio Lúcio. Essa página, que é a lição número 6, tem como título Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. E um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou, descreveu o conflito com a parentela, e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei, sem rebuços, as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compreensivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritadiço. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a breve resposta de Simão, Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer uninha, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas, por fora, cabe-nos aproveitar as nossas, por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes,
prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Com essas convite tão veemente, tão direto, que Jesus nos traz por meio de seus trabalhadores, rogamos ao nosso Pai Maior que tenhamos, nas lições de hoje, aqui recebidas, um clarão, uma luz a guiar-nos nesse caminho, o caminho do bem, o caminho da paciência, do amor, da benevolência, para que possamos, atendendo ao convite do Mestre, crescer dentro de nós, construir o templo do céu, do reino do céu dentro de nós. Assim, agradecidos por essa oportunidade, por estarmos aqui juntos estudando, pedimos permissão para iniciar os nossos estudos de hoje dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Caros irmãos, é bem sobre lições como essa que teremos hoje aqui mais uma página para estudarmos do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Emmanuel pelas mãos de Francisco Xavier em 1964. Hoje nós teremos para desenvolver como tema a lição número 11 desse livro, chamada Ajudemos Também. E é sempre bom a gente lembrar qual o propósito de Emmanuel a nos trazer esta obra tão linda que é Palavras de Vida Eterna. Nos diz Emmanuel que estamos procurando o sentido dos ensinamentos do Mestre, com as chaves da doutrina espírita. Entrelaçamos atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. E respeitamos todos os templos que reverenciam o nome do Cristo e todos os poderes religiosos que o dignificam no mundo. Mas temos sede das palavras da vida eterna, escoimada de qualquer suplementação. Queremos estar mais próximos do que Jesus nos trouxe diretamente. Assim, reunidos a fim de ouvir suas lições claras e simples, Mestre Jesus, nós lhe pedimos entendimento. E lembrando sua presença no monte, à frente da turba secciosa de consolo e esperança, nós lhe suplicamos ainda inspiração e bênção para que possamos compreender e aproveitar seu exemplo de amor e sua mensagem de luz. É assim que Emmanuel inicia essa bela obra, rogando que todos nós possamos compreender e aproveitar seu exemplo de amor e a sua mensagem de luz que Jesus nos trouxe. Na lição de hoje, Ajudemos Também, Emmanuel nos convida a refletir sobre uma profunda lição relatada nos 4 evangelhos. Trata-se especificamente do milagre da multiplicação dos pães. Aqui sob o relato de Marcos, onde após ter sido aconselhado a dispersar a multidão, pois já era tarde, de forma que cada um comprasse pão para si, dado não terem de comer, Jesus responde aos discípulos: dá-lhes vós de comer. Na codificação da doutrina espírita, no livro A Gênese, Kardec nos alerta que essa passagem evangélica tem intrigado comentadores evangélicos ao longo dos últimos 2000 anos. Enquanto uns a olham sob o ponto de vista de milagre ou de sua impossibilidade, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa deste fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo.
E posso dizer, é mais ou menos sob essa perspectiva que Emmanuel nos recorda essa bela lição de Jesus e aplica o dai-lhes de vós de comer ao receituário de nossas ações no auxílio ao próximo e, é claro, em suma, a nós mesmos. Diz-nos Emmanuel nesta lição que em muitas ocasiões propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, sempre abnegado e vigilante, nos oferece. E aí o que nós fazemos normalmente? Nós enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada de um vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Tudo isso a gente chega e ora para o Senhor. Senhor, benfeitores espirituais, ajudem essa pessoa, levem sua energia a essa pessoa. E os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, nos diz Emmanuel, sempre devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que nós podemos prestar por nós mesmos. Ou seja, nós podemos rogar o socorro dos amigos espirituais, dos benfeitores espirituais. Mas e nós? O que nós podemos fazer? É indispensável, nos diz Emmanuel, acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna. Os recursos que, ainda que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a nossa própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor Jesus: dai-lhes vós de comer. Ou seja, vão atrás. E os discípulos, ao irem atrás, angariaram diminutas porção de alimento, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. Ou seja, vamos aguardar o auxílio do céu? Não, vamos trabalhar, vamos agir e pedir o auxílio do céu, mas de tal forma que, ao agirmos, nós estejamos tomando a frente, que o céu nos auxiliará a auxiliarmos. Então, vamos fazer juntos o trabalho da seara do Mestre. Vamos iniciar, porque ao iniciarmos, isso é bom para nós. Isso é o nosso crescimento. Quando nós tomamos a iniciativa da caridade, que é o amor em ação, nós estaremos começando a criar em nós o reino dos céus aqui dentro. E é isso que a gente tanto procura. E aí, queridos irmãos, nós temos uma lição muito bela no Livro dos Espíritos, que é a questão 918, que pergunta sobre o que é o homem de bem, quais são as qualidades do homem de bem. Essa questão ela é muito profunda, muito precisa. E o que os Espíritos respondem cala-nos fundo na nossa orientação, dentro disso que Emmanuel está nos dizendo. Os Espíritos respondem a Kardec que todos os atos da vida corporal de um homem de bem representam a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual, esse é um homem de bem. Diz mais, o homem de bem é aquele que verdadeiramente pratica a lei da justiça, de amor e de caridade,
na sua maior pureza. O homem de bem questiona sua consciência sobre seus próprios atos e pergunta se não fez nenhum mal. Muito mais do que isso, se fez todo o bem que poderia ter feito. Se fez aos outros o que gostaria que lhe fizesse. Olhem só, queridos irmãos. Você está se questionando constantemente. Não fez nenhum mal? Bom início. Mas de tudo, não suficiente. Mais importante que isso, nós temos que perguntar se nós fizemos todo o bem que poderíamos ter feito, indo ao encontro da lição de hoje, quando nos diz Emmanuel: comece a fazer o bem. Peça aos céus que lhe ajude a fazer o bem, mas você começa a fazer o bem. Não adianta só pedir aos céus pelos outros. Faça você também pelos outros. Comece, dê o primeiro passo. E mais, continuando na codificação de nossa doutrina, agora no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15 ele é muito forte, muito abrangente. É o capítulo que tem por título Fora da caridade não há salvação. E ele começa citando passagens evangélicas, e uma das passagens que ele cita é: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí, passagem bonita essa, e muito significativa, mais uma parábola de Jesus. Aí, lembrando-nos, nós vamos nos perguntar, nesse julgamento que fala essa parábola, quais os considerandos da sentença que se proclama em seguida para separar as ovelhas e os bodes, ou seja, os bons dos maus? Sobre o que se baseia o julgamento? Será que, porventura, o juiz perguntou de alguma formalidade que a pessoa fez, se ela observou mais ou menos tal ou qual prática exterior? O que ela estava fazendo? Não. Nessa lição, inquire-se tão somente uma coisa: se a caridade foi praticada. E no final da lição, o juiz se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. É só o que Jesus nos pede. Assistamos nossos irmãos. Não sejamos duros para com eles. Essa é toda o espírito dessa lição, dessa passagem que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículos, a partir do 31. Existe uma outra passagem também analisada no capítulo 15, Fora da caridade da salvação, que é a parábola do bom samaritano, que todos conhecemos. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. E mais uma vez, o que nós vemos é que Jesus, na parábola, não se informa da ortodoxia da fé de quem fez a boa ação. E não faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro. Não. Isso não é feito. Jesus coloca o samaritano, considerado herético na época dele, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo,
que falta com a caridade. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única condição. Se outra condição houvesse, nos diz Kardec, a ser preenchida, ele as teria declinado. Desde que Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras virtudes: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E, mais ainda, a caridade é a negação absoluta dos dois grandes males da nossa humanidade, o orgulho e o egoísmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes que são totalmente contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Se não, vejamos: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que quererias vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e de que dá ele próprio, Jesus, o exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Daí Kardec, com muita propriedade, ter colocado que fora da caridade não há salvação. E finalizando, na lição do Ajudemos o Bem, Emmanuel nos diz: essa lição de termos que começar ajudando é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Assim, queridos irmãos, concluindo nossos estudos de hoje com essa mensagem maravilhosa de Emmanuel, baseado nas palavras de Jesus, rogamos ao Mestre e ao nosso Pai maior que possamos ter em nossas vidas a ação primeira de fazer o bem, de buscar a caridade, de colocar o amor em prática, junto aos nossos familiares, em nossa casa e estendendo para os ambientes em que convivemos. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.